Para mim, ter o direito de votar hoje é resultado de uma luta, né? Uma luta muito antiga, que até hoje persiste. Uma luta feminina, feminista, que traz toda uma representatividade para mim, assim como mulher, preta, periférica, poder votar e de poder ser votada também, né? Hoje a gente tem esse poder de escolher quem a gente quer como representante. Eu fui criada numa casa que a gente sempre discutiu política. E hoje eu repasso isso para todos os meus filhos. Então, ter o direito de votar, de eu poder mudar o meu país com o poder do meu voto, para mim é muito importante. Eu me sinto representada, porque eu posso expressar o meu ponto de vista do que eu acho certo e do que eu acho errado nos votos. É o meu voto que vai decidir o meu futuro daqui para frente. A participação das mulheres na política foi uma das grandes conquistas do século XX. Um debate que começou com a campanha abolicionista, avançou pelo século XIX com o início da República e começou a ganhar força com a melhoria da educação no país. As mulheres, sobretudo as mulheres de elite, as mulheres da classe média, né, média alta, as mulheres de família, elas começam a ingressar nas escolas normais, depois a lutar para ingressar nas universidades. E você tem aí as ideias feministas chegando. A luta sufragista, né, ela explode no mundo todo, é uma luta que aconteceu no mundo todo. No Brasil ela se fortalece muito ali, década de 20 até 30. No começo do século você vai ter essa luta pelo voto e a importância da mulher votar, a importância da mulher sair, né, desse âmbito doméstico, essa ideia, né, de que a mulher deveria cumprir um único papel, que era o papel de cuidar dos filhos, do futuro da nação, né, como se fosse algo restrito às mulheres. Então existia toda uma discussão sobre a mulher sair desse ambiente. É nesse contexto de avanço do feminismo no Brasil que 3 pernambucanas se destacam na história: Edviges, Marta e Celina. Mulheres diferentes, mas unidas pelo mesmo propósito. São elas as pioneiras na luta pelo direito ao voto aqui no estado. 3 mulheres em Pernambuco foram muito importantes, né, para o voto feminino. Você tem a Marta de Holanda, né, que criou a Cruzada Feminista Brasileira em 31. Também em 31, Edviges Sá Pereira, né, cria a Federação Pernambucana pelo Progresso Feminino, numa articulação com a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, capitaneada aí por Berta Lutz. E também tem Celina Negro, que vai apoiar a Federação Pernambucana, inclusive vai ser a primeira mulher a se alistar como eleitora em Pernambuco em dezembro de 1932. Celina Negro foi uma pernambucana que era cantora da década de 30 e que fez muito sucesso no Brasil. Apesar de naquela época não termos a internet, ela foi uma mulher que era reverenciada no Rio de Janeiro, que na época era a capital federal, e ela se tornou a primeira pernambucana a ser apta, a estar apta para ser eleitora. Os nossos registros são dos documentos históricos. Os jornais, eles deram esse crédito a Celina e informaram que em dezembro, de 28 de dezembro de 32, ela tinha se tornado apta a ser eleitora. De fato, temos pouca documentação sobre ela, mas ela participou da Federação Pernambucana pelo Progresso Feminino e foi a primeira mulher, né, a se alistar no final de 32. E também participou de reuniões da Federação Pernambucana e tinha, de fato, um interesse, né, em ser uma eleitora e apoiava, obviamente, a Edviges como a candidata pernambucana para a Constituinte de 33, né, que iria posteriormente redigir a Constituição de 34, né, do primeiro governo Vargas. Edviges Sá Pereira é uma mulher que vem do interior, nascida filha de um bacharel e de uma dona de casa, e vem morar em Recife, só que ela escreve desde muito cedo. Edviges começa a escrever poesia aos 10 anos de idade, 11 anos de idade. Escritora, professora da Escola Normal, professora de História Geral e do Brasil.
E a Edviges, ela tem um papel, um lugar na intelectualidade brasileira e também vem de uma família importante. Ela foi a primeira mulher a estar nesse lugar lindo aqui, a Academia Pernambucana de Letras, a primeira do Brasil, vale salientar, ou seja, a primeira mulher do Brasil a entrar numa Academia Pernambucana de Letras, primeiro como sócia correspondente, depois exercendo mesmo como membro. E não só isso, foi a primeira mulher a entrar na Associação de Imprensa de Pernambuco, porque ela era múltipla. Ela era jornalista, poeta, militante feminista, ela era professora, ela era pesquisadora, ou seja, ela era uma mulher com muitas e múltiplas capacidades. E não é qualquer coisa, você vê, a gente está falando de espaço de poder. A academia é um lugar onde você é eleito, espaço de poder. A Associação de Imprensa de Pernambuco, idem. 2 espaços de poder dos mais importantes para o exercício da democracia, para o exercício do discurso, da fala, e ela ocupou esses 2 lugares e foi a primeira mulher a ocupá-los. Edviges, ela tem forte tradição católica. Era aquela mulher vitoriana, ainda, né, com roupas da Rainha Vitória. Se tem fotos da Edviges com roupa até aqui. Então, era uma pessoa de práticas, eu diria, mais conservadoras. Mas é preciso também olhar com certa condescendência para essas mulheres, porque não tem nenhuma mulher feminista neste período bem comportada. Só o fato de ser feminista já as retiravam desse lugar. Não foi fácil assumir esse lugar, mas ela era muito respeitada. É importante dizer que ela se candidatou a deputada estadual, né, por Pernambuco. Não se elegeu, mas se candidatou. Ela participou do Congresso Internacional promovido no Rio de Janeiro, Congresso Feminista, onde defendeu a tese pela mulher e para a mulher. Então não se pode falar do voto feminino no Brasil sem falar de Edviges Sá Pereira. Ela é um ícone dessa luta, igual a Marta de Holanda. Marta de Holanda, primeiro, era mais jovem que Edviges. Eu acho que elas têm uma diferença aí de uns 10 anos. E Marta, ela sempre foi considerada, desde Vitória de Santo Antão, que é a terra natal dela, uma menina rebelde, uma moça rebelde. Então Marta enfrenta uma família. Marta se coloca no cenário público, político e cultural no Recife de uma maneira muito à frente do seu tempo. Fumava, não sei, 3 carteiras de cigarro por dia, charuto, uns 10 charutos, então isso escandalizava muito. Vestidos decotados, e ela morava naquele sobrado. Foi aqui, neste sobrado construído em 1817, onde nasceu e viveu durante a juventude Marta de Holanda. De uma família tradicional de Vitória de Santo Antão, interior de Pernambuco, Marta quebrou barreiras ao defender o feminismo e a participação das mulheres na política. Ela fundou a Cruzada Feminina Brasileira, aqui no Recife, estabeleceu um estatuto que é enorme e é muito bonito, sabe? As mulheres que ficavam viúvas, que não tinham amparo, para que se cuidasse disso também, para que elas aprendessem a ler, porque ela ensinaria aos seus filhos, para não ficarem à margem. Marta, ela é lógico, ela tem uma posição política muito forte, e ela defende isso até a morte, que era da participação da mulher na vida política, não só como votante, como eleitora, mas como realmente agente participativa, não é? Então é lógico que ela, ao criar a Cruzada Feminina, em 1931, residindo em Recife, já casada com Teixeira de Albuquerque, escrevendo muito e participação da imprensa de uma maneira muito forte, então ela vai escrever, ela vai pedir escrever uma carta solicitando o direito dela e da mulher, de um modo geral, a participação da vida política. Ela manda uma carta para o presidente da República, o Getúlio, solicitando e exigindo o voto.
Aí eu acho interessante é quando ela diz assim: se no artigo está escrito que qualquer brasileiro, independente do sexo feminino ou masculino, pode votar, aí ela cita todas aquelas brechas que tem na lei e coloca. É quando o juiz acata a sentença, mas o tribunal não libera. Então ela fez a solicitação em 1928, mas só veio votar em 1933. Ela se candidatou, fez comitês nas cidades do interior, eu acho que principalmente em Vitória, né? Mas não conseguiu se eleger. É pouca coisa também. Ela não teve partido, foi avulsa. É bom a gente lembrar uma questão, um ponto. A posição social dela também conta muito para esse espaço que ela tem. Então, Marta vem de uma família abastada, uma família que tem espaço na sociedade vitoriense do início do século XX. Então, eu acredito que isso é um dos pontos que vai contar para que ela tenha não apenas essa visibilidade, porque isso não vai tirar o mérito dela, mas para que ela tenha esse espaço. Porque imagine numa sociedade patriarcal, sexista, como era do início do século XX, uma mulher pobre se posicionar como ela se posicionou. Seria humanamente até possível, mas ter a expressão que teve seria humanamente impossível. Foi casada, ela teve um casamento com uma pessoa que apoiava, porque uma mulher dessa, uma mulher diferente, precisa ter um apoio muito grande do marido para poder criar um relacionamento. Ela foi casada e o marido se orgulhava dela e aceitava essa Marta irreverente. O casamento dela, por exemplo, não falaram. O pajem dela foi praticamente despido. Um garotinho vestido de anjo, foi um escândalo na cidade, isso. Eu acho que todos admiravam a coragem de Marta, mas todos tinham necessidade de esconder Marta, porque Marta era uma mulher que fumava, Marta era uma mulher que bebia, Marta era uma mulher que teve coragem de pleitear o direito a voto. Marta fez a cruzada feminista brasileira, que foi uma forma de valorizar a mulher da época, de mais de pelo menos há 70, 80 anos atrás. Ela abriu o caminho para as mulheres de hoje, de sempre. Ela foi abrindo, eu digo, ela saiu em busca da liberdade dela, mas não só dela. Eu tenho um capítulo aqui que eu digo assim: Marta não foi somente isso. Ela não queria só a liberdade para ela, porque senão ela não teria fundado a Cruzada Feminina Brasileira, que dava esses direitos às mulheres. Ela queria também que as outras mulheres tivessem a liberdade de expressão, direitos assim para assegurar mais uma vida melhor, tudo isso. Enquanto mulher, enquanto professora, enquanto uma periférica, eu a vejo como um ícone, como alguém que foi muito importante para que hoje eu tenha essa possibilidade de discutir o meu lugar nessa sociedade tão cheia de classe, tão desigual. Junto com a Edviges, faziam uma luta enorme aqui pelo voto feminino, porque sempre colocaram num tripé: as mulheres têm que ter educação, as mulheres têm que ter o acesso ao trabalho e as mulheres têm que ter acesso ao voto para poder decidir seus destinos. Ainda hoje a gente luta por isso, né? Educação, trabalho e mais espaço de poder para as mulheres nos parlamentos. Nós somos o que somos hoje. Eu sou vereadora porque essas mulheres existiram. Essa questão da nossa ancestralidade, como é importante a gente reverenciar. Então eu existo, estou aqui exercendo um cargo político porque existiram Edviges, porque existiram Martas, porque existiram Bertas Lutes, porque existiram
Celina Negro. Então acho que isso é muito, 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 muito importante. Ter essas mulheres na nossa história, né, como as nossas ancestrais, que nos permitiram chegar até aqui, é muito importante para a gente honrar esse lugar de memória, honrar esse lugar de luta das mulheres. Não foi fácil para nós, não foi fácil para elas, e a luta continua, e que as jovens se engajem, porque nós temos muitas pautas ainda para dar conta, né?